Ok, sigamos agora com o tema batismo e na parte que vai falar sobre definições, significado do batismo. E é claro que existem vários significados, não é apenas um. Nós vamos ver alguns desses significados conforme for fazendo a leitura, né? Fiz aqui alguns apontamentos e aí a gente para um pouquinho e faz algum comentário. Não há somente um, mas diversos significados. O primeiro fala de ritual de iniciação. Todo aquele que quer pertencer à comunidade, igreja, confessa através do ritual do batismo que aceita ser cidadão do reino de Deus. Isso significa aceitar e viver sob o seu senhorio, que é o senhorio de Deus. Lá no Antigo Testamento, Deus também instituiu um sinal visível de sua graça. Deus instituiu que ali no seu 8º dia de vida, as crianças eram seladas como pessoas consagradas a Deus por seus pais, que assumiam o compromisso de criá-las para o serviço do Senhor, ensinando-lhes o caminho em que deviam andar. As crianças aqui, é claro que são os meninos. Então, primeiro, aqui é o ritual de iniciação. Sempre temos em diversos lugares, né, rituais de iniciação em que você entra para um determinado grupo, né? Com a igreja, com o corpo de Cristo é a mesma coisa, é um ritual de iniciação. Também temos a purificação. A água é substância usada para lavar, purificando as coisas que existem ao nosso redor e o nosso próprio corpo. É assim tomada como símbolo de purificação espiritual e de nutriente indispensável à nossa vida espiritual. Então, claro que também tem, além do ritual, tem a simbologia da purificação, de limpeza, né? E aí no caso é a limpeza espiritual. Simboliza a lavagem dos antigos pecados, especialmente do pecado original, fazendo do novo cristão uma nova criatura. Outro é a confissão e testemunho. Através do batismo, a expressão da confissão e testemunho, que diz assim: através do ritual, há uma confissão da necessidade de purificação, tanto do pecado original como dos pecados atuais. A aceitação pelo batizando do batismo perante a igreja é o reconhecimento e confissão da autoridade deste corpo para moldar a sua vida em Cristo. Então aqui há um reconhecimento daquela pessoa do batizando que está a ser batizada, dessa necessidade de se deixar moldar pela igreja, da igreja conduzi-lo, né? Assim como uma criança, a criança não nasce independente, ela precisa dos seus pais para tudo, para a limpeza, que é a purificação, para a alimentação. Então é a mesma simbologia no sentido do batismo, quanto à confissão e testemunho. O batismo também tem a simbologia do selo, e a gente vai ver agora. Testemunhado e ministrado pela igreja e sendo um ato público para o mundo, aquele que se deixa batizar está recebendo o selo, reconhecido pelo batizando, de que a igreja tem autoridade para selar. Quando a gente fala de selo, a gente fala de propriedade, de proteção. Você, quando vai no mercado e comprar um produto que tem um selo, se aquele selo ali foi devassado, você não compra, porque alguém mexeu, alguém abriu. O selo também é a proteção, é a garantia que aquele produto ali está puro, que aquele produto ali não foi manipulado. Então, o selo também tem essa simbologia, né, do guardar, do proteger, e a autoridade, a igreja tem autoridade para isso. Também o batismo, ele tem a simbologia do memorial, que diz assim como Jesus deixou-se batizar por João Batista
para que fosse cumprida a Escritura, para a permanência de uma memória. Assim, o batismo cristão é um ato memorial que lembra a morte de Cristo no lugar do pecador. E temos que guardar com muito carinho o dia que fomos batizados. Eu fui batizado no dia 5 de agosto de 2000. Aceitei Jesus, eu reconciliei no dia 29 de maio de 1997 e batizei. Demorou um pouquinho, sim, demorou um pouquinho, mas eu estudei muita palavra, me preparei bastante. Não precisava desse tempo todo, mas foi o tempo que eu achei maduro para batizar. O batismo também ele não pode ser obrigatório. A pessoa tem que sentir no seu coração, por ser um memorial. Então, guarde com muito carinho o dia que você foi batizado. Existem igrejas que dão certificado. Eu tenho, as pessoas que têm sido batizadas por mim, tenho deixado um certificado para que ela guarde com carinho o dia em que ela foi recebida ali na igreja. Também tem a simbologia da imersão no Espírito Santo, que diz assim: pode-se considerar o batismo como sendo a entrada daquela que se arrepende na graça, né? Na unção do Espírito Santo. O batismo cristão da Igreja de Cristo valoriza e conserva o ritual com água, que é um símbolo forte e importante, mas enfatiza sobretudo o batismo de Jesus, que é só um batismo. E quando fala aqui na imersão do Espírito, é o entrar, é o se deixar moldar e trabalhar pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, a imersão aqui é ser inserido, como também tem a simbologia da imersão no corpo de Cristo, que nós vamos ver agora também. Diz assim: o batismo tem o significado de imersão no corpo de Cristo, do qual Jesus é o cabeça. Fazer parte da igreja é estar inserido nela e, portanto, estar imerso em Cristo Jesus. Então, quando a pessoa ela é batizada, ela está entrando, está sendo inserida no corpo de Cristo. E o corpo, sabemos que todos os órgãos têm uma função. Então, ela tem que começar a ver naquilo que é o seu dom, qual é o seu talento, e começar a trabalhar na igreja. Se é um louvor, se é uma pregação da palavra, se gosta de dar aula, tudo isso vai fazer toda a diferença, porque tudo tem o seu valor, tudo tem a sua importância no corpo de Cristo. E por fim, diz a aspersão do fogo, do sangue ou do Espírito. Tem essa simbologia também, dessa aspersão sobre a pessoa, que diz assim: considerando-se que Jesus e seus discípulos falavam o aramaico e não o grego, a não ser por exceção, o que no Antigo Testamento a palavra correspondente a batismo é aspersão. É claro que existem muitas discussões quanto à forma do batismo, mas a fórmula é a mesma, é com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Newton Maia, quando eu fui batizado, olha que já vai tempo, né? Dia 8 de agosto de 2000, ele foi muito claro que falou assim: olha, você faz uma receita de um bolo, você faz essa receita do bolo 3 vezes, e aí você pega um terço, você coloca numa forma redonda, outro um terço você coloca numa forma quadrada, outro um terço você põe numa forma de um coração e põe para assar. O bolo do formato de coração deixou de ser bolo porque ele não é redondo ou ele é quadrado? O quadrado deixou de ser bolo porque ele não tem o formato do coração e porque ele não é redondo? O redondo deixou de ser bolo porque ele não tem formato de coração ou ele não é quadrado? Não, tudo é bolo. A fórmula é água, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como falamos com aquelas situações anteriores: se arrepender dos seus pecados, receber Jesus Cristo como seu único Senhor Salvador, confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, né? E passar a viver novidade de vida. E assim se preparar para batizar. Porque Jesus Cristo, ele se preparou para batizar. E depois que ele foi batizado, ele foi levado ao deserto. E ali ele foi tentado 40 dias. Então, temos que nos preparar. Então, o formato
a forma do batismo, se a pessoa escolhe ser, a igreja metodista tem por tradição por aspersão, mas se a pessoa decidir batizar por imersão ou derramamento, o que interessa é a pessoa ter uma novidade de vida, ela se sentir recebida e inserida no corpo de Cristo e ela trabalhar, e ela mudar a sua vida, ela pregar palavra para as pessoas, né? Ela buscar o crescimento, temor e tremor diante de Deus, isso tudo vai fazer diferença. Não é não é por muita água ou por pouca água, mas a pessoa ter uma posição de cristão, de cristã e viver com novidade de vida. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o batismo de adultos. Até lá, tchau, tchau.